pedir licença aqui para vocês para apresentar as nossas convidadas. Então, vamos lá. Só antes, nós vamos ter que cortar em 15 minutos o nosso painel. Então, vocês vão ter, a Bárbara vai ter 15 minutos para apresentar os achados do relatório e as meninas, a Vitória e a Tati, vão ter 10 minutos para comentar a participação delas nesse relatório também. Então, vamos lá. A Bárbara é assessora de projetos e informações para a América Latina, da Repórteres Sem Fronteiras. A Vitória é editora de saúde e da iniciativa de cobertura de gênero todas da Folha de São Paulo. Ela é formada pela USP, escreve sobre política e direitos humanos com foco em questões raciais e de gênero. Foi repórter do Cotidiano, do jornal, e ganhou o Prêmio Folha na categoria Serviço por uma série de reportagens sobre pobreza menstrual. Foi também pesquisadora no Departamento de Ciências Políticas da Howard University dos Estados Unidos. A Tatiana é formada pela Casper, onde eu também estudei muitos anos atrás, AI Accountability Fellow do Pulitzer Center e editora executiva do Intercept. Coordenou grandes coberturas, como as reportagens sobre a juíza de Santa Catarina, que negou o direito ao aborto a uma menina de 11 anos, vocês devem se lembrar desse caso, além de dezenas de colaborações nacionais e internacionais, sobretudo na área de tecnologia, política e direitos humanos. Foi vencedora do 36º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo 2019 na categoria digital e finalista do One Media Award 2020 na categoria Impacto Ambiental. Como repórter e editora, passou pelas redações da Isto É, Estadão, Galileu, HuffPost e Nexo. Então, vamos para o nosso painel. Bárbara, num contexto em que a violência contra a imprensa cresce a cada dia, as mulheres jornalistas enfrentam um duplo desafio, ser jornalista e ser mulher. Você diria que o fato de cobrir pautas que estão relacionadas aos direitos das mulheres acrescenta uma camada a mais nesse ciclo de violência? E quais as principais ameaças e riscos enfrentados pelas mulheres que cobrem direitos femininos em diferentes partes do mundo? A palavra é sua. Obrigada. Eu acredito que sim. Eu acho que as camadas vão se somando, né? Eu acho que ser mulher e ser jornalista, ou praticamente qualquer profissão, vai ter uma camada de especificidade na forma como as pessoas vão reagir mal a você. Mas eu acho que ser mulher e ser jornalista já é uma camada, ser mulher e cobrir também pautas de gênero se mostra aí ao longo dos tempos, né? Como uma camada bem perversa, como isso é detalhado. Eu acho que é uma coisa interessante a gente pensar nesse marco temporal do relatório. Está ali disponível para todo mundo, está disponível lá para estar disponível para quem quiser ligar, que é o Mitchell e o Harvey Weinstein, né? E para mim, uma coisa muito marcante disso é que existia muita denúncia sobre ele antes, em muitas entrevistas, muitas mulheres do meio, né? A gente, tipo, de Hollywood já tinham falado muitas vezes sobre coisas assim, e mulheres que a gente tem no nosso post, tinha pelo menos algumas que eu tinha mesmo, e ao longo dos anos, conforme trabalhando isso, mas tinha até como esse imaginário social de pessoas que a gente imagina como, nossa, essa é maluca, né? Por exemplo, a Christina Love é uma pessoa que tem muitas entrevistas dela falando sobre Harvey Weinstein, e, né, em geral, assim, ela era colocada na mídia como pessoa sem credibilidade, assim. Então, mas enfim, voltando aos dias de hoje, eu acho que o relatório mostra esses dois lados, porque a gente tem um avanço muito significativo com a criação de editoriais de gênero, com a criação de protocolos dentro das grandes mídias, a criação de mídias específicas, né, que tem foco, que tem uma perspectiva de gênero, como muitos estão aqui, mas ao mesmo tempo a gente também tem esse outro lado, de que conforme essas coisas também avançam, a perversidade, as especificidades disso também vamos se adaptar, infelizmente. E eu queria que você falasse um pouco quais foram os principais achados do relatório, os riscos, né, os maiores riscos, e depois, numa segunda etapa, você falar se tem alguma boa notícia. Eu vou falar bem rápido aqui, porque é o motivo da gente cortar aí na cabeça. Mas eu vou passar bem rápido, né? Porque também porque é uma curiosidade a gente correr e ler o relatório mesmo, né? Que vale a pena.
Então, só fazendo isso, ele traz esse marco temporal aí para o início. Foram 113 jornalistas entrevistadas, de 112 países, e o relatório tem 35 perguntas que são muito legais, muito interessantes para a gente ver também a metodologia. Os dados destacam a crescente atenção ao tema, mas também os desafios enfrentados pelos profissionais, né? Então, pontos importantes aqui da gente colocar, né? O ressurgimento da pauta feminista na mídia, ela não é uma pauta que não existia, assim, que houve aí uma pauta paralela, talvez, da grande mídia, né? Mas ela sempre existiu aí, esse jornalismo feminista, mas desde 2017, com esse marco político, isso tem que ser uma coisa muito mais falada, muito mais concreta, principalmente na grande mídia, né? E nas novas mídias tem surgido especializadas nisso. Então, dentro das redações, a gente tem avanços, como a criação de diretorias de gênero, estatutos de ética mais rigorosos e treinamentos mais específicos para os jornalistas. Então, mostra que tem nesse sentido. Redes de jornalismo contra a violência, então, no mundo todo, no Brasil, a gente tem algumas, como a CDJ vai estar aqui. E isso eu acho que é um avanço muito importante. A gente tem pessoas que vão falar aqui hoje que sofreram ataques sistemáticos, por exemplo, aulas. E uma coisa que a gente aprende estudando isso é que isso ouvindo, né, as próprias jornalistas que sofrem esse tipo de preparação, é que a ação em rede é talvez, eu acho, a coisa mais preciosa que tem nesse momento, esse tipo de coisa, que é um exemplo disso é você acionar jornalistas mulheres, jornalistas homens também, mas para postar o trabalho daquela mulher no momento, no dia que aquela retaliação está acontecendo, você reposta o trabalho dela, os trabalhos anteriores, o portfólio dela, a força dela, de quem ela é jornalista profissional, mulher também, porque aí você está lutando contra o algoritmo. Quando alguém vai pesquisar o nome dela, o que surge não são apenas, ou não em destaque, a retaliação, né? As notícias sobre a retaliação. É o trabalho dela que vem em destaque, e isso é o mais importante. Vocês são um exemplo do impacto que redes podem trazer, né, da ação em rede. Aqui. O financiamento para reportagens com esse foco, com essa perspectiva também aumentou, isso acho que é uma pauta muito importante, porque a gente não faz nada praticamente. Então, isso é importante de tirar que existe um momento, né, global também, de que isso é uma fonte, um alvo importante das financiações, e a gente tem que beber disso também e fomentar, né? A questão do assédio cibernético, né, da violência contra mulheres, eu acho que uma especificidade do nosso tempo, uma especificidade bem cruel, que acaba exponencialmente aumentando aí as violências que se sofrem. Eu acho que uma coisa importante a gente lembrar também é de não usar esse diferencial, por exemplo, da vida verdadeira e a vida online, mas porque quando você sofre ataques online é muito concreto o impacto que isso tem. Então, esse discurso às vezes acaba diminuindo um pouco o impacto, a gravidade que se sofre ali quando o ataque é digital. E também os ataques, como já foi falado aqui pela Lu, me agradeço com todo amor pelo evento, mas os ataques judiciais, né, que isso aí é uma pessoa que tem muita grana, ela destrói a vida de alguém que normalmente, assim, muito fácil. O Luciano Hang, por exemplo, em 2020, pelo menos isso, ele tinha 18 processos contra jornalistas, e uma das coisas que ele fazia era processar em estados diferentes. Porque só para organizar a sua vida, acho que você tem o mesmo processo em estados diferentes, já acaba assim, com a sua vida, com a sua jogada, com a sua conta bancária e tudo mais. Então isso é uma coisa muito importante, que a gente precisa olhar. Também existem jornalistas, né, aquela questão. Já é uma questão feminicídio em si, mas você sofreu feminicídio pela pauta que você está cumprindo. Ser uma mulher nessa pauta também é uma coisa que a gente precisa olhar com muita sensibilidade. A questão dos regimes autoritários, né, atuais, e as questões das mulheres jornalistas, as pautas de mulheres, as pautas de gênero. E o relatório traz esse spotlight aí para a casa da Sofia, que é o programa de psicologia chinês. E ela foi presa em 2020, e ano passado ela foi condenada a 5 anos de prisão. Então, isso tem sido um foco da RSF também esse ano, só lá, né, publicidade das mulheres. E por último também, no relatório
além de notícias boas, também tem recomendações, né? Tem 16 recomendações no manual, que eu acho legal a gente ver, dar uma olhada para pensar próximos passos, né? Ou incrementar os passos que a gente já está fazendo. E eu cito 3 aqui, que é a maior proteção legal para jornalistas que cobrem direitos das mulheres, medidas como assédio online e apoio financeiro para investigações sobre violência de gênero. Isso eu corri bastante. Obrigada, Bárbara. Eu ia justamente perguntar das recomendações, mas você já foi mais eficiente, já adiantou. Obrigada. Aplausos, né, gente? Obrigada. Vou passar a palavra agora para Vitória, para ela contar um pouquinho da experiência dela. Eu queria que você começasse, Vitória, falando, desde que a Flávia Lima criou, né, foi, na verdade, nomeada editora de gênero em 2019, e o Todas foi lançado em 2022, o que você acha que mudou de lá para cá, em termos de representatividade de fontes do jornal e também em aumento da audiência feminina? Bom dia. Agradecer vocês pelo convite. É sempre muito bom falar sobre gênero, mas uma plateia majoritariamente feminina. E vamos lá. O que a gente observa hoje dentro do jornal é realmente uma preocupação maior com a diversidade. Eu acho que a Flávia hoje, não só como editora de diversidade, mas ela também é secretária assistente de redação para a diversidade, que é um nome gigante, mas é basicamente a pessoa que cuida das ações de diversidade do jornal. A gente tem visto um crescimento muito grande, tanto em diversidade racial como em diversidade de gênero. Então, a gente tem ali o training para negros, que prioriza pessoas negras, mas também indígenas e outros grupos minorizados. Então, eu, por exemplo, entrei na Folha em 2021 e a gente já nota a mudança do rosto da redação, né? Uma redação muito mais negra, por exemplo. A gente tem uma equidade nos cargos de liderança ali na edição, né? Entre os editores-chefes de editorias de saúde, política, mercado, etc. E mais do que isso, foi criado também, durante esse período, em 2022, o Comitê para a Equidade da Folha. Esse comitê é um comitê autônomo, feito por repórteres do jornal, em que ele discute trimestralmente, a cada 3 meses, iniciativas de diversidade para serem implementadas dentro do jornal, e discute diretamente com a direção do jornal. Então, isso cria uma possibilidade de você eliminar intermediários, basicamente, né? Então, esse grupo de jornalistas do qual eu faço parte discute entre si possibilidades de melhorias em relação à diversidade. A gente fala de diversidade de gênero, diversidade racial, diversidade de orientação sexual, enfim. E leva isso diretamente para a direção da redação e a gente discute implementações. E uma das implementações recentes, e aí falando dessa questão das fontes, foi uma implementação que foi feita dentro dos sistemas da Folha, que é o guia de fontes diversas. Então, a gente tem dentro dos sistemas mesmo, que é um acesso interno dos jornalistas, um guia de fontes em que você consegue. Se você é uma fonte que eu falei, tudo mais, eu vou te mandar um formulário, e diz se você quer fazer parte, você declara gênero, raça, quais são seus assuntos de interesse, qual é a sua formação e tudo mais. E se em algum momento eu estou fazendo uma reportagem em que é interessante para mim, que eu fale um recorte específico de pessoa, ou que eu acho que é importante, mesmo que não tenha necessariamente um recorte evidente naquele momento, mas que eu queira maior diversidade naquela reportagem, eu consigo fazer filtros. Então, eu consigo achar uma mulher indígena que fale sobre economia. Eu consigo achar uma mulher negra que seja especialista em relações internacionais da Rússia, por exemplo. Então, é uma coisa muito
que nos permite um nível de refinamento muito grande, e essa foi uma das grandes vitórias dos últimos tempos do comitê e de questões de diversidade. Então, eu acho que a Folha, acho que eu sou suspeita para falar, claro, mas eu percebo que, apesar de todas essas guinadas que a gente vê internacionalmente também no país, de que a diversidade vai no sentido contrário, né? A gente está vendo aí um recrudescimento das políticas de diversidade. Eu acho que, pelo menos no jornal, por enquanto, a gente está vendo isso avançando. A gente continua com a manutenção dos trainees para negros e outros grupos vulnerabilizados. A gente segue com o comitê e o comitê é muito ativo, então a cobrança vai: precisamos de mais negros em espaços de, por exemplo, eventos que têm mediações da Folha, precisamos disso, mais representatividade. E a Folha tem diversas ações, por exemplo, feitas pelo próprio Datafolha dentro do jornal, em que se mensura quantas pessoas negras, brancas, mulheres foram ouvidas, claro, dentro das possibilidades, né? Nem sempre a gente tem. Quais são o número de fontes, qual que é o guia, o perfil das fontes ouvidas, qual é o perfil dos jornalistas da Folha. Então, isso é algo que nos últimos anos tem avançado bastante dentro do jornal. Acho que eu respondi. Obrigada, gente. Bom, Tatiana, eu vou te passar a palavra agora, só queria fazer uma pergunta. Você acha não, tenho certeza que você acha, que abordar direitos reprodutivos em reportagens no Brasil é um tema espinhoso, né, porque nós vivemos num país muito conservador. Como quem faz esse tipo de cobertura, sendo mulher, pode lidar com esses ataques massivos que estão acontecendo, inclusive, você pode mencionar o caso atual que você está passando junto com a fotógrafa Gabriela Biló, e qual o impacto disso na saúde mental, na sua e nas repórteres que cobrem esses temas? Obrigada, gente, bom dia. Enfim, eu estou muito feliz, é muito raro a gente ver um evento de jornalismo com tanta mulher, assim, então, apesar de gente ter no jornalismo, a maior parte das repórteres são mulheres, mas quando você vai para cima, né, vai subindo, vai diminuindo o número de mulheres. Então é muito emocionante, acho que eu nunca falei para tantas mulheres, assim, então muito feliz de estar aqui. Obrigada, Coalizão, Repórteres Sem Fronteiras, enfim, duas organizações aí que são fundamentais para o nosso trabalho. A gente trabalha bastante em conjunto, inclusive conheci muitas dessas organizações num momento muito difícil, junto com a Paula, que está ali, e a gente vai entrar em detalhes sobre isso. Enfim, o Intercept não é um veículo focado em gênero, né? A gente investiga, enfim, abusos de poder, injustiças, assimetrias, mas não tem como investigar abusos de poder e assimetrias sem passar por questões de gênero, porque questões de gênero estão em tudo. Então, a gente publica muitas reportagens sobre isso. Eu vou contar um pouco sobre essa reportagem da menina que teve direito ao aborto negado, que a gente fez em conjunto com a Catarinas, com a Paula, que está ali, porque eu acho que ela é bem emblemática, no sentido de é didático o que aconteceu com a gente, é didático porque mostra exatamente que as instituições elas estão dispostas a atropelar todos os direitos fundamentais quando se trata de, enfim, atacar suas crenças pessoais, né? Eu acho que a reação a essa reportagem foi muito educativa nesse sentido e mostra bem essa intersecção entre direito das mulheres e liberdade de imprensa. Bom, essa reportagem, ela chegou pra gente, a gente costuma fazer bastante parceria com outros veículos, né? Veículos focados em áreas específicas, como gênero, meio ambiente, também veículos locais, porque a gente tem uma estrutura de checagem, de apoio editorial, de apoio jurídico, né? A gente consegue, enfim, projetar os assuntos para um público mais amplo, tá? Então, a Paula procurou a gente em 2022 com essa história. E a gente, quando a gente recebeu essa pauta, tem um parênteses aqui que eu acho necessário,
que é, quando a gente chegou a essa pauta, eu estava interina como editora, cuidando da redação inteira lá. Não era meu papel, mas as pessoas estavam de férias e eu estava lá. O que eu acho que isso foi fundamental, porque caiu na minha mão, porque eu sou mulher, sou mãe, eu tenho 2 filhas, e quando a Paula me procurou com essa história, eu lembro que minha perna ficou mole, assim, eu fiquei completamente perturbada, e quando eu vi o vídeo, né, os vídeos da audiência, né, eu fico emocionada, assim, porque é um negócio muito... quando eu vi o vídeo da audiência, eu fiquei tão indignada, né, meu companheiro estava do meu lado, eu fiquei xingando tanto, assim, fiquei tão... Falei, que é isso, gente? A gente precisa fazer esse negócio agora. Vamos parar tudo que a gente está fazendo. Mobilizei todo mundo, a gente tinha uma redação muito pequena, né? Mobilizei todo mundo, para tudo, a gente tem que ir nessa história agora. Assim. E fui eu, Paula, a Bruna, que era outra editora nossa, a gente embarcou nessa história. Foram dias bem intensos, assim, de apuração, de advogados. A Paula lá, assim, lá também. Sem dormir, sem comer direito, assim, porque a gente tinha essa urgência, né? Para quem não lembra da história, essa menina de Santa Catarina, ela foi vítima de um estupro com 10 anos. Então, a mãe dela procurou o hospital para realizar o aborto, que era perfeitamente legal naquele caso, né? Já que ela foi estuprada, né? Inequivocadamente. Ela teve o aborto negado, o hospital entrou na justiça e o caso caiu na mão da juíza Joana Ribeiro. A juíza negou e encaminhou a menina para um abrigo e ficou mantendo a menina lá durante semanas no abrigo enquanto a gestação avançava. E aí, quando o caso chegou para a gente, estava com mais ou menos umas 20 semanas, assim, então a gente ficou naquela pressão, porque cada dia o caso avançava, né? Então a gente falou, a gente precisa sair logo isso, tomando todos os óbvios cuidados, porque claro que o caso estava em segredo de justiça, como todos os casos, né, são nessa área. Então a gente recebeu esse caso de uma fonte anônima e teve que tomar todos os cuidados que a gente conseguiu na ocasião para preservar a identidade daquela família e daquela menina que era a principal, né, vítima daquela situação. Mas a gente avaliou que o vídeo era extremamente pertinente, extremamente necessário, as pessoas precisavam ver o que tinha acontecido ali de portas fechadas, né? É um vídeo que tem inegável interesse público, a gente assistir a conduta da juíza, né, que teria ficado em segredo se não fosse pela gente ter decidido publicar isso. Bom, a gente fez a reportagem, publicou, as reações foram muito imediatas, assim, né, o MPF se manifestou. No final daquela mesma semana, a menina conseguiu realizar o procedimento, abriram investigação contra a juíza e contra a promotora do CNJ, do Conselho do Ministério Público. E eu lembro que a grande sensação de alívio, assim, a gente sentiu quando veio o Fantástico no domingo. O Fantástico fez uma longa matéria sobre o caso e entrevistou a mãe da menina. E a mãe da menina falou que depois que ela realizou o procedimento foi um alívio. E aí a gente conseguiu respirar e falar, nossa, ufa, que bom, né? E a gente ficava no zap, assim, comentando, falando, nossa, ufa. Só que, na verdade, estava só começando uma outra história ali, né? Quando aquilo aconteceu. Porque o backlash, ele começou, na verdade, durante a semana já. Porque a gente quase esqueci que a gente estava no governo Bolsonaro, né? Damares Alves era a nossa ministra. Então começou uma reação quase imediata, assim, primeiro que revelaram que sobre o outro estupro, que era um adolescente, um pouco para tentar justificar, assim, entrar nesse mérito que a gente escolheu não entrar porque era absolutamente irrelevante para o cerne da matéria, que era o estupro, não importa quem foi o autor, foi um estupro, então não interessa entrar nesse assunto, enfim, não interessava desvirtuar o assunto. E também porque a gente escolheu não falar disso para não revelar detalhes daquela configuração familiar. Que a gente julgava uma cidade pequena, qualquer tipo de detalhe poderia facilitar a identificação daquela família que já estava tão exposta, tão vulnerável, né? Bom, naquela semana seguinte, o Ministério da Damares já pediu para abrir uma investigação, já tinha oficiado o Ministério Público para abrir uma investigação contra a gente, também para tentar descobrir quem vazou, né, quem vazou a informação. E aí, nos meses seguintes, a deputada Ana Carolina Campagnolo, estadual lá de Santa Catarina, super conservadora, uma pessoa que se orgulha de ser antifeminista e tem essa bandeira, conseguiu ter uma CPI aprovada na Alesc. Uma CPI para nos investigar. E também investigar, tentar achar as fontes.
E aí foram meses que seguiram de extrema aflição, assim, pra gente, né? Porque, enfim, ser alvo de uma CPI é uma coisa que nunca tinha passado pela minha cabeça, nos meus planos mais loucos, assim. E foram meses, enfim, eu conheci o trabalho de muitas pessoas, eu já lembro que a gente fez reunião na época, porque, enfim, era um contexto que estava desfavorável pra gente, no sentido que a Alesc é extremamente conservadora, e a gente não sabia quão fundo eles poderiam ir, assim, né? Normalmente a gente estaria protegida por ser jornalista, porque a gente tem o nosso direito de proteger nossas fontes, nosso dever, na verdade, de proteger as fontes, mas a gente não sabia se iam conseguir aprovar alguma diligência nas nossas casas, enfim, a gente não sabia. Então, foram meses de extrema aflição, assim, que tudo poderia acontecer naquele período. Né? Ainda mais dado o contexto, assim, super desfavorável do final do governo Bolsonaro. No final, a CPI terminou com um relatório que super longo, sigiloso, a gente teve acesso a uma parte dele só, e basicamente conclui que a gente faz parte de um conluio abortista, feminista, que luta, enfim, que prega o aborto indiscriminado. Assim, é basicamente essa a conclusão do relatório. Mas não acabou por aí também. Depois, a Polícia Civil de Santa Catarina ainda indiciou 2 advogadas do caso, alegando que elas tinham sido as supostas vazadoras, assim, do negócio. O negócio tão absurdo que, enfim, isso foi arquivado umas 2 semanas depois, mas ainda teve isso, né? Enfim, eu acho que esse caso, ele mostra, assim, o quão baixo as pessoas estão dispostas a ir e atropelar qualquer tipo de proteção à liberdade de imprensa quando se trata desses valores tão, enfim, tão caros para a vida, né? Assim, então, eu acho que cobrir essas questões, né? Cobrir justiça já é muito difícil, a gente sabe, enfim, por causa do avanço de lawfare, então já é uma coisa arriscada, e quando tem essa intersecção, então eu acho que é especialmente arriscado. E por se tratar, e tem essa camada da gente ser mulher também, e eu acho que a gente sente mais, né? Eu acho que o caso só teve essa urgência e esse jeito que a gente cuidou, porque a gente é mulher mesmo, e a gente se viu naquela situação, né? A gente teve uma empatia imediata com aquela situação. Eu tenho certeza que se fosse um homem cobrindo aquilo, teria sido um pouco diferente, assim. Mas eu tenho orgulho do que a gente fez, porque eu sei que a gente teve uma sensibilidade no tratamento daquele caso, né? Mas é isso, enfrentamos um longo backlash que durou uns 2 anos, pelo menos agora. Finalmente, o CNJ condenou, né, a juíza, a pena de censura, que é basicamente não ser promovida durante 1 ano, mas mesmo assim é uma coisa muito rara, né, o CNJ aplicar uma punição para uma juíza. Então a gente considera isso, enfim, um grande impacto desse trabalho, né, fora, claro, a menina ter acesso ao direito dela, mas foi muito custoso também, né, e não deveria ser assim, né, eu acho que o nosso trabalho deveria estar protegido desde o princípio e a gente viu que não estava, foi muito difícil. Obrigada. Obrigada, Tati. Bom, como vocês escutaram aqui, não é fácil, né, a gente ser repórter, mulher, cobrir esses assuntos feministas, essas pautas que dizem respeito não só às mulheres, mas a toda a sociedade, e o impacto que isso causa quando você sofre um processo, quando você sofre um discurso estigmatizante na rede social, e isso vira uma campanha sem fim. Isso tem impacto no bolso das repórteres, quando elas principalmente trabalham de forma independente, como freelancer, não tem um meio que possa pagar uma defesa. E fora isso, tem a autocensura. Eu lembro muito bem do caso da Elvira Lobato, quando ela publicou uma série de reportagens na Folha, e ela, sobre a Igreja Universal, os negócios da Igreja Universal. Ela sofreu múltiplos processos, mais de 100 processos em todo o Brasil, numa época que não havia a possibilidade de se defender em audiência online. Então, a advogada dela, Thais Gasparian, a Folha pagou a defesa e elas tiveram que viajar o Brasil todo. Depois disso, a Elvira simplesmente decidiu abandonar a profissão. Então, isso causa o que em inglês eles chamam de chilling effect, que é um efeito que a jornalista se autocensura, não se sente confortável de cobrir certas pautas,
porque está sendo processada e tudo mais, e acabou abandonando a profissão. Então, realmente é um problema muito grave. E, assim, soluções a gente pode debater e tudo, mas, assim, não vai resolver o problema do dia para a noite. Então, gostaria agora de abrir para perguntas de vocês. Fiquem à vontade para perguntar para as três qualquer coisa que vocês tenham curiosidade sobre o relatório ou sobre as experiências delas, dos veículos que elas trabalham, as ameaças que elas eventualmente tenham sofrido aí cobrindo essas pautas. A gente tem 10 minutos para intervenção, então eu vou fazer uma rodada de 3 perguntas para a gente passar para a próxima mesa devido ao atraso no começo. Oi, obrigada. Meu nome é Graciela. Parabéns pelo trabalho de todas vocês. A minha pergunta é a seguinte: a gente está vivendo agora um momento de backlash no feminismo, com esse avanço, enfim, da extrema-direita e desse movimento conservador. E as pautas identitárias estão ali no foco disso, né? Direito conquistado não é direito garantido, a gente sempre está na berlinda. Vocês têm sentido isso nas redações? E vocês acham que a gente já está sofrendo esse impacto? E como que a gente pode lutar contra isso para que essas pautas tão importantes que a gente está discutindo aqui, a gente tem colocado na mesa, não fiquem autocensuradas até por conta desse backlash que a gente está sentindo aqui fora? Bom dia a todas as pessoas presentes. Queria parabenizar e agradecer pelo trabalho de vocês, porque eu acho que é importantíssimo, né, ter pessoas aí cobrindo os temas, né, dos direitos reprodutivos das mulheres, especialmente, que é um tema que tem se tornado cada vez mais moeda, né, de troca política, né, e social. Eu sou Ana Miel, sou do Intervozes, faço parte da Coalizão em Defesa do Jornalismo. E, assim, embora vocês três tenham citado de forma positiva o fato de termos muitas mulheres presentes aqui hoje, a minha fala é justamente no sentido oposto, né? Porque acho que é uma provocação mais do que uma pergunta. Por que ainda somos nós, mulheres, as interessadas em discutirem como a mídia faz a cobertura sobre os direitos reprodutivos das mulheres? Porque, embora o direito reprodutivo esteja mais vinculado à mulher por uma questão biológica, é uma questão social, é uma questão de saúde pública, é uma questão de violência urbana, de violência social de todo tipo. Então, deveria ser um interesse numa agenda de direitos humanos que todos pudessem participar. E aí talvez a pergunta que fica é como que a gente faz nas redações para fazer com que os homens, em especial, os cisgêneros, né, se ocupem desta agenda também, né, sejam aliados, né, não só em pautar, mas em acompanhar esses diferentes casos de violência. Faz mais sentido a vocês responderem primeiro e depois eu fazer a minha pergunta. Posso fazer? Na verdade, eu vou fazer uma pergunta, mas eu vou fazer um comentário breve em relação a essa questão de ataques, principalmente virtuais, né? Eu muito faço hoje. Esses ataques, eles não são direcionados só a essa área específica, então é muito importante falar isso, porque quem está sofrendo sente que é com ela, tá? Por causa do meu trabalho, não é? Tá? É porque esses ataques eles estão cada vez piores mesmo. Falando aqui especificamente com a Denise aqui, quando eu ouvi esse caso, eu fui a única mulher no meu grupo que não me choquei. Porque eu trabalhei 10 anos no Ministério. Esse não é o caso mais abominável que eu vi, infelizmente. Mas e a gente sabe que a condenação também aconteceu na juíza porque ela é mulher, né? Porque que é boa, todo mundo sabe disso. A minha pergunta para vocês é mais que eu queria mais um pouco que vocês desabafassem um pouco sobre isso, de como vocês estão tentando lidar com esses ataques virtuais. As colegas também estão aqui. E, se possível, depois, se quiser conversar a respeito, eu lido bastante com isso. Então, eu vou ficar... sim, eu sou a Natália, eu não me apresentei. Mas eu gostaria de conversar com vocês para passar um pouco de conforto. Eu queria muito que vocês se sentissem abraçados, porque todas nós já passamos por isso.
basicamente é mais um comentário do que uma pergunta, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho do que vocês estão fazendo aqui. Desculpa, se não olhei. Tá bom. Bom, as perguntas então são sobre o backlash das pautas feministas, o envolvimento dos homens cis nas pautas de direitos reprodutivos e como lidar com o assédio virtual. Eu emendo aqui depois para vocês já irem fechando, respondendo e daí fazendo as considerações finais, o que vocês diriam para as estudantes de jornalismo recém-formadas que querem cobrir as pautas que vocês cobrem, as pautas chamadas feministas, antes que elas desistam, né? Porque precisa ter alguém para pegar o bastão. Tem que ter alguém para pegar o bastão na mão da gente, né? Eu sou de outra geração, vocês já pegaram o bastão de mim, agora precisa ter gente para fazer o revezamento aí. Mas enfim, vamos lá. Tá, eu vou começar aqui. Depois eu passo para a Tati, backlash nas redações. Eu acho que especificamente na Folha a gente não sente isso, acho que eu falei um pouco disso na minha primeira resposta. E falando especificamente também dessa questão de gênero, eu acho que o Todas ele nasce no momento oportuno, que foi a gente lança a iniciativa em outubro de 2023, que foi quando começam a ganhar força, principalmente nos Estados Unidos, esses movimentos contrários a ações de diversidade, que, enfim, acho que eles ganham corpo mesmo em 2024. Então, no momento em que cresce essa tendência, a redação cria um núcleo formado por jornalistas mulheres que contrata mais colunistas mulheres que ganham um orçamento próprio para cobrir pautas relacionadas às mulheres. Então, eu acho que isso faz com que, naquele pequeno cosmo, pelo menos, esse backlash de gênero não chegue. E aí, a iniciativa ela nasce com um propósito, claro que tem os seus propósitos comerciais, né? Afinal de contas, o jornal precisa de recursos e tudo mais, nasce com o propósito de atingir mais mulheres, de aumentar essa cobertura. Já existe uma cobertura de gênero muito enraizada na Folha, até porque a maioria das jornalistas lá são mulheres. Mas identificou-se ali que as leitoras tinham muito interesse em pautas relacionadas ao mercado de trabalho, à cultura e à saúde. E aí até um dos motivos de eu ser editora de saúde e ser editora também de gênero da Folha é por essa introdução. Mas é aquela coisa assim de que a pauta ela sempre se impõe, né? Vocês são jornalistas, vocês sabem disso. E aí, em março do ano passado, nessa coisa da pauta se impor, a gente teve o fechamento do Cachoeirinha em dezembro, e em março a gente fez ali a série de direitos reprodutivos. E aí, isso mostrou, assim, o quanto a gente precisava, de fato, não deixar que essa onda batesse. Porque a questão dos direitos reprodutivos, e que eu acho que eu posso até falar um pouco mais, respondo quando eu for responder a sua questão, depois que a Tati falar, ela se tornou praticamente a pauta mais importante hoje para nosso núcleo, para nossa cobertura de gênero, por ser uma pauta em que, embora a gente pense em direitos reprodutivos, a gente pense em aborto, é uma gama muito mais ampla. E nessa série de reportagens que a gente falou de direitos reprodutivos, a gente havia sim a série falando de aborto, foram 12 capítulos, e a gente falava que mulheres viajavam muitas vezes milhares de quilômetros para ter acesso ao aborto legal, passavam por constrangimentos, humilhações, e aí o privilégio de trabalhar num jornal grande é ter um recurso, ter uma equipe de dados que vai pegar todos os dados que a DataSUS vai falar, essa mulher viajou 1.000 quilômetros, essa mulher viajou 60 quilômetros, e a gente vai achar ali uma média. Mas a gente também falou que o SUS oferece fertilização in vitro, ninguém sabe, que mulheres que têm câncer podem ter acesso pelo SUS a congelamento de óvulos, e também ninguém sabe.
A gente falou que a licença parental no Brasil é ridícula comparado com o ideal, segundo pesquisas e segundo países que têm os melhores índices de parentalidade, dos índices de parentalidade mesmo. Então a gente falou de uma gama muito ampla de aspectos e eu acho que isso também, enfim, já respondendo um pouco sua questão, é uma forma de tornar os homens parte dessa discussão, né? Mostrar que, olha, os direitos reprodutivos não é amor, os direitos reprodutivos é fazer com que você não fique 15 dias só com o seu filho depois que ele nascer. Porque é isso, né? Na verdade são 5, algumas empresas vão ter 15. Então, é mostrar que direitos reprodutivos é muito mais do que a gente falar só do aborto, embora o aborto seja tão urgente que a gente acabe falando muito sobre ele. Eu acho que eu vou juntar também as duas primeiras, porque eu acho que, enfim, é um pouco a mesma coisa, assim, né? Eu tenho a impressão que esse backlash, a gente não importou ele na totalidade, ainda está vindo para cá essa onda, talvez pior ano que vem, né? Eu acho que a minha perspectiva é bem pessimista em relação a isso, então eu acho que a gente tem que começar a se preparar já. E, assim, a nossa redação, enfim, é muito pequena, não sinto muito esse backlash lá dentro, porque somos nós, assim, metade mulher, enfim, então a gente consegue pautar esses temas, mas a gente está fazendo um esforço consciente de adaptação na linguagem, assim, né, de tentar usar uma linguagem mais neutra, digamos assim, para tentar falar a mensagem que a gente quer, sem apelar para chavões e linguagem mais ativista, assim, a gente está tentando adaptar a forma como a gente comunica, né, para conseguir um pouco. É um pouco clichê falar isso, mas furar a bolha mesmo, né? Enfim, é uma maneira que a gente está tentando lidar com isso, porque as pessoas se importam com os assuntos. Não é que as pessoas não se importam. No caso dessa matéria que eu comentei, teve uma audiência brutal, gigantesca, né? Fantástica. As pessoas se importam com isso, né? Eu acho que a diferença está em como a gente vai falar desse assunto, como que a gente vai empacotar essa reportagem, esse assunto, e como que a gente vai fazer com que um homem, um filho, um pai também se importe com aquilo, né? Acho que é um pouco esse cuidado na linguagem, que eu acho que a gente está experimentando e aprendendo também, né? Eu acho que é uma maneira, enfim, modular um pouco a linguagem para a gente conseguir se comunicar com diferentes grupos, inclusive os conservadores, né? Porque eu acho que você pensa em direitos reprodutivos, também é uma pauta que interessa os conservadores, não é que não interessa, óbvio que interessa. É que, enfim, a gente precisa modular essa linguagem de maneira que atinja eles, né? De uma maneira que eles se sintam contemplados por aquilo. Então, uma questão, acho que, de adaptar a comunicação e como a gente vende, né? O que a gente distribui as nossas reportagens. Em relação aos homens, Ana, eu super concordo com você, tá? Eu também acho que deveria ter mais homem aqui. Mas é no sentido de... É reconfortante ver uma sala lotada de mulheres. Mas eu concordo 100%, assim. Eu queria muito que tivesse metade de homem aqui, né? Isso nunca vai acontecer. A gente foi numa mesa na Brage também ano passado, sobre cobertura. Quem estava lá, lembra? Não tinha um homem naquela sala lotada de mulheres, não tinha onde sentar, e não tinha um homem para ouvir as mulheres falando naquela sala. Então, sim, assim, acho que é aqui que a gente entende a discrepância de gênero no jornalismo muito nitidamente, né? Como se essas questões de gênero fossem só relacionadas às mulheres, né? Óbvio que não são. Então, eu enfim, me sinto contemplada também pela sua provocação, porque também é um incômodo que eu sinto. E acho que a resposta vai mais ou menos no mesmo sentido, assim. Eu acho que a gente tem que modular o que a gente está falando de maneira a chegar nos homens, né? A gente tem que, infelizmente, talvez traduzir e mastigar as coisas para que, né, o boy saiba, entenda que é com ele também, sabe? Chamando a gente, acho que de um jeito um pouco modulando a linguagem e adaptando a linguagem para isso. Super desafiador, né? Além de tudo que a gente tem que fazer também, né? Mas é o nosso trabalho como comunicadoras, jornalistas também, saber como que a gente consegue, enfim, adaptar a linguagem, mas é um pouco por aí. Gui, tem um tempo ainda? Não vou encerrar. Tá bom. Gente, então, olha, muito obrigada a todos e todas, a quem está assistindo online também. Eu vi que chegaram algumas perguntas, mas realmente a gente está sem tempo. Mandem as perguntas que a gente vai direcionar para cada uma das palestrantes aqui. Então, novamente, muito obrigada e até uma próxima.